Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre jogos indígenas e a lenda compartilhada de hoje será a do Boto Cor-de-Rosa. Vamos aproveitar esse período que, por causa da pandemia do coronavírus, os Jogos Olímpicos de Verão acabaram não acontecendo, para conhecer outras competições esportivas também muito importantes no mundo inteiro. Os Jogos Indígenas aqui no Brasil foram disputados pela primeira vez no ano de 1996 na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. O evento nacional ele era organizado quase que anualmente pelo Comitê Intertribal de Memória e Ciência Indígena com apoio do Ministério dos Esportes. Segundo um dos seus principais organizadores, o objetivo desse evento era promover a integração das diferentes tribos do território brasileiro, celebrar culturas tradicionais e também chamar a atenção do resto da população do país para a causa indígena. Organizada quase sempre em locais afastados dos grandes centros, cada nova edição reunia dezenas de etnias originárias de diferentes lugares do Brasil e, por vezes, de outros países, para praticarem esportes tradicionais comuns à maioria das tribos, como arco e flecha, canoagem, corrida com tora, o cabo de guerra e também o chicunaíti, conhecido como futebol de cabeça, em que, ao invés de chutar a bola, os jogadores só podiam tocar nela com a cabeça. No total, durante suas edições, os Jogos reuniram mais de 150 povos indígenas brasileiros, tais como os Xavante, os Pareci e os Guarani. O lema desses jogos era: o importante não é competir, e sim celebrar. Por isso, havia uma preocupação, todo um cuidado por parte da organização do evento que houvesse na competição, nos jogos, uma dimensão também cultural, espiritual e política. Esse também foi o tom dos Jogos Mundiais Indígenas, disputados no ano de 2015 na cidade de Palmas, no estado do Tocantins, inspirado na experiência nacional. Os Jogos Mundiais Indígenas reuniram 23 etnias nacionais e participantes de mais de 24 países, como a Nicarágua, o Peru, a Finlândia e a Austrália, em um ambiente de congraçamento. Em suas entrevistas da época, Marcos Terena, um dos principais organizadores do evento, fazia questão de deixar claro que os Jogos Mundiais Indígenas não eram as Olimpíadas dos povos tradicionais. Prova disso era a inexistência de pódios ou quadros de medalhas e até a inclusão de jogos demonstrativos em seu programa, apenas com o objetivo de que todos conhecessem esportes característicos de culturas específicas sem caráter competitivo. Competir vai contra o pensamento dos povos indígenas, disse Marcos. Nas palavras de Marcos, o esporte para o indígena está muito mais integrado ao seu dia a dia. Ele utiliza a flecha para caçar o seu alimento. Ele nada para buscar o que comer e utiliza a lança como instrumento de defesa. O esporte está desde a sua sobrevivência até a sua dimensão espiritual e ritualística. No evento, além dos espetáculos esportivos, o público teve a oportunidade de participar de cursos, de feiras, de rodas de conversas, de palestras e de debates sobre cultura, sobre agricultura familiar indígena, sobre meio ambiente, sobre educação e sobre direito das etnias, das crianças e das mulheres indígenas. Então, vamos dar continuidade à nossa série das lendas compartilhadas. Hoje a gente vai falar de uma lenda que a gente compartilha com outros países ali que ficam no norte, ao norte do Brasil, ali pela região amazônica, como Bolívia, Peru, Venezuela, que é a lenda do Boto Cor-de-Rosa. O Boto Cor-de-Rosa é um mamífero carnívoro aquático que é muito parecido com o golfinho marinho, que vive principalmente naquela região do Rio Amazonas e demais rios ali daquela região. Assim como os seus primos do mar, o boto cor-de-rosa é considerado um animal extremamente inteligente, sociável,
curioso e também gosta muito de se comunicar com os humanos, o que acabou gerando uma série de histórias, mitos e lendas ao redor dele que são compartilhadas por indígenas do Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru e Equador. A mais conhecida dessas lendas conta que o boto gosta de aparecer em aldeias e cidades ribeirinhas, transformado em um lindo rapaz. Isso acontece principalmente nos meses de junho e de julho, que é quando são celebrados os festejos dos santos católicos e quando algumas etnias realizam cultos a diversos deuses indígenas. Nessa noite, o boto ele se veste, ele se arruma, fazendo 2 peixes, seus sapatos, usa um caranguejo para fazer o seu relógio e transforma uma raia em um enorme chapéu para cobrir as suas narinas, já que a sua transformação não é completamente vestido. O boto sai da água com o objetivo de seduzir as mulheres. Por isso, até na região amazônica, é comum que quando aparece um rapaz desconhecido em uma festa e ele esteja usando o chapéu, que peça que ele tire esse chapéu para que se garanta que ele não é o boto. O boto, então, segundo a lenda, ele escolhe a mulher mais bonita do baile para dançar a noite inteira e no final do festejo convida ela para passear na beira do rio. Encantada com o seu perfume de algas, a mulher não resiste aos encantos do boto. No entanto, ela acorda na manhã seguinte sem se lembrar de nada que aconteceu. Esse mito ele sofre algumas variações, como era de se esperar, de acordo com o lugar em que ele é contado. No Peru, por exemplo, além dessa última versão que eu contei, existe também a versão do boto fêmea, que sequestra rapazes jovens que saem para passear na beira dos rios à noite e leva-os para viver com ela nas águas profundas. Na Colômbia, o boto é chamado de bote ou delfim rosado. E ele engravida tantas mulheres que existem casos de crianças que são registradas em cartórios como filhas dos golfinhos. Lá, segundo uma lenda indígena, o boto era um jovem guerreiro que, de tão forte e bonito, despertou a inveja de um deus que o condenou a viver no rio Amazonas. Para muitos, o boto cor-de-rosa é o Auiara, a variante masculina de Iara, a mãe das águas. O Auiara é considerado o protetor das mulheres. Dizem que quando acontece o naufrágio de uma embarcação, é possível ver o boto levando as mulheres para a margem dos rios para salvá-las. E dizem, é claro, que depois de salvar essas mulheres, o boto as seduz. Entre os chicunas, um povo ameríndio que vive na região da fronteira entre o Brasil, o Peru e a Amazônia colombiana, o boto é Omacha, uma divindade que desceu ao mundo dos humanos durante uma tormenta, uma baita de uma tempestade. Mas ao invés de pousar em terra firme, acabou caindo nas correntezas de um rio e acabou se transformando no protetor das criaturas aquáticas. Omacha tem o costume de atacar a rede dos pescadores para libertar os peixes. Curiosamente, as lendas do boto viajaram até o sul do continente americano e são contadas principalmente pelos Mapuche, tribo que habita o Chile e a Argentina. Por lá, o delfim chileno, o tonina, é conhecido como caueuti, que na língua mapudungun quer dizer pessoa golfinho. Diferente do seu primo da Amazônia, o caueuti vive nas águas do mar, mais especificamente ao longo do arquipélago de Chiloé. Segundo a lenda, esse animal teria sido um homem que, ao se afogar no grande dilúvio, foi salvo por Tentem, figura mitológica que o transformou em criatura aquática. O boto ficou muito triste por não poder mais conviver com os homens. Foi então que Milabobo, o deus dos mares, devolveu a ele a sua inteligência e a capacidade de se comunicar com os homens. Para os pescadores Mapuche, o boto tem a função de avisar sobre mudanças climáticas, sobre a morte de pessoas próximas e também da presença de navios fantasmas que assolam a região. Provavelmente, um dos principais motivos de haverem tantas lendas e histórias sobre o boto vem de sua enorme inteligência.
Bom, gente, por hoje foi isso. Se você quiser mais alguma informação sobre jogos esportivos, competições esportivas também de abrangência mundial que sejam interessantes, ou então informações sobre outras lendas também comuns a gente e outros países aqui da América do Sul, pode entrar em contato com a gente aqui da biblioteca ou pelo aplicativo ou então pelo e-mail. A biblioteca continua por aqui e semana que vem tem mais. Tchau, tchau.